Olá, companheiros servidores, companheiras servidoras municipais de Santos, sejam aí todos bem-vindos a mais um Sindes TV, né? Vocês têm nos acompanhado muito pelas lives do servidor, inclusive hoje, sexta-feira, nós faremos uma aí, pré-eleição, discutindo muitas questões que são importantes para que no domingo, na hora do voto, a decisão seja tomada de forma consciente e responsável. Mas o assunto é Sindes TV e a gente vai discutir também eleição, mas outros assuntos que são de interesse da categoria, sim, como a questão do Covid, a reforma administrativa e aquela malfadada PL 173. E comigo aqui, o presidente Fábio Pimentel, né, que certamente vai discorrer com muita propriedade todos os assuntos. Tudo bom, presidente? Mais uma vez, prazer tê-lo comigo. Tudo bem, com um cenário novo, né? De quarentena, impossibilitado de sair de casa, mas a gente vai trabalhando de casa mesmo, fazer o quê? A gente vai, sem dúvida. Até pelo menos sair os resultados, a gente vai trabalhando daqui. Sem dúvida, o importante é se precaver e garantir que todos fiquem bem, né? Respeitando aí todos os procedimentos dos órgãos de saúde, né? Presidente, a primeira pergunta, e essa pergunta não quer calar, né? A gestão da pandemia, eu fiz essa pergunta para o doutor Stanislau, que nos deu a honra da entrevista no Sindes TV anterior, e eu vou começar te perguntando, fazendo a mesma pergunta. Como que você enxerga a gestão da pandemia nas 3 esferas? E aí queria que você fizesse um link com o Santos, porque dizem que está tudo sob controle, mas a gente está vendo os números aí pela imprensa, mas não é só pela imprensa, não. Para ninguém falar que a imprensa macula número, etc. e tal. A gente vê pelos órgãos aí de segurança, saúde, a gente tem visto os números aumentarem, há muita preocupação com a tal da segunda onda, que na Europa já se tornou uma realidade. Então, eu queria que você falasse sobre isso, como você avalia a gestão, depois de tantos meses, desde março, né? A gente vem aí, pelas minhas humildes contas, né? 8 meses a gente vem enfrentando essa pandemia. Evidentemente que a minha posição vai ser política, não vai ser técnica, longe de mim querer comparar a minha humilde opinião com o conhecimento técnico do. Na verdade, vocês se complementam, né? É verdade. É verdade. O camarada de partido, né? O doutor Stanislau. Não vou nem me atrever a chegar perto de discutir tecnicamente. O que a gente vai dizer é empírico e é na pele, né? A gente sente mais sentido do que outra coisa. Por quê? Porque os órgãos de comunicação não estão oferecendo os dados. Não é que está mentindo, está se mentindo, não estão omitindo os dados. E a gente sente, veja você, nós iniciamos aqui a nossa conversa falando que eu estou de quarentena. E eu estou de quarentena porque a minha filha está com suspeita, de repente até, né, a gente vive junto, corremos o risco de estar pegando, mas eu tenho que fazer a quarentena para proteger os outros. Então está aqui, está na minha casa, não está no vizinho, está dentro da minha casa. Então a gente vê que a coisa está crescendo, está chegando na gente. E a gente tem notícia, né? Nós trabalhamos não. Sim. Nós representamos funcionários da área da saúde, muitos funcionários, muitos diretores nossos são da área da saúde, e nós temos as notícias, né? Sabemos que Santa Casa está cheia, que os hospitais municipais estão paulatinamente enchendo, que os hospitais particulares estão cheios, e nós sabemos que há um crescimento, em especial na nossa região. E isso não é falado. Não é falado por quê? Não é falado porque o interesse de todos hoje é eleição. Então, você veja que assim foi de uma
essa briga que tem entre a União e o Estado de São Paulo em relação ao Covid foi providencial nesse momento. Quer dizer, caiu o sistema da Secretaria, não, desculpa, do Ministério da Saúde, caiu providencialmente, ninguém não se conseguia informar dados, quer dizer, justamente aonde se deve começar, infelizmente, porque foi o primeiro lugar, não estou rogando praga, não, foi o primeiro lugar que iniciou a pandemia no Brasil, foi aqui em São Paulo, aqui no Sudeste, né? Então, aqui o povo do Sudeste e do Sul não podia informar, porque não tinha condições de informar, porque o sistema tinha caído. Isso é providencial, né? Porque, na verdade, se estiver subindo, se estiver retornando ou reinfectando, é aqui para o São Paulo, gente. É o Sudeste. Então, o aumento, a queda iniciou para cá, o controle iniciou aqui. Tá? Mas, iniciando aqui, o retorno vai iniciar aqui também, porque aqui foi o primeiro lugar que caiu. Então, assim, providencialmente não se tinha informação, então não tem informação de lá. O prefeito aqui, quando viu começar a surgir, a aumentar os casos, ele pegou e centralizou todo. Olha o absurdo, gente. Olha o absurdo. A pior coisa que pode acontecer numa pandemia é a aglomeração de pessoas. Aí o cidadão aqui, num arroubo de inteligência, uma sumidade, entende tudo, é técnico, você ouviu lá a área técnica para fazer isso. Quando ele começou a ver que estava subindo, que a coisa estava saindo do controle, que as informações estavam fluindo, porque todo mundo estava sabendo, ele centralizou tudo no pronto-socorro da Zona Leste. Quer dizer, o cara tem que sair. Já começa por aí, né? A gente já começa por aí. O cara sai lá da divisa da Zona Noroeste com São Vicente, atravessa Santos todo de ônibus, porque quem usa SUS acaba normalmente utiliza ônibus, transporte coletivo, ele sai direito, está com medo de ter Covid, então ele vem transmitindo para todo mundo, no ônibus, atravessa a cidade toda, para aqui no pronto-socorro da Zona Leste e espera mais ou menos 3 horas para ser atendido na aglomeração, porque todo mundo está fluindo para lá, porque está centralizado lá. Por que está centralizando lá? Para segurar a informação. Batata! Isso é para segurar a informação. Depois que passar a eleição, a gente vai ver como é que está realmente os números, que os hospitais estão cheios e que a coisa está chegando perto, e aí a gente fala empiricamente, sem conhecimento técnico, claro. A coisa está mais corroborado pela fala do próprio doutor Stanislau no nosso Fala com o Presidente passado. Perdão, Fala Presidente, não, Sindeste TV. Não, no Sindeste TV. Já estou confundindo tudo. Mas no Sindeste TV passado, ele falou com muita propriedade, tecnicamente, mas com muita propriedade. Tá? O que está acontecendo, na verdade, é isso. Então, a gente tem que necessariamente dividir e foi o que o Stanislau fez, educadamente, na entrevista dele. Nós temos que dividir essa tua pergunta em duas. Eu fiz esse preâmbulo todo para demonstrar que, assim, gestão pandêmica, gestão de pandemia é um problema de saúde, é um problema de momento, de hora. Você tem que agir conforme o governante, né, o gestor público, sim, independente de ter prejuízo ou não politicamente, se vai prejudicar hoje, mas no futuro vão dizer, não, o cara agiu certo, mas hoje prejudica, vai perder votinho. É isso a preocupação? Não importa, o gestor público tem que ter a responsabilidade de, no momento certo, tomar a atitude certa e não omitir, não esconder. E não ficar, sabe, não, vamos esperar até segunda-feira a gente fecha tudo de novo, porque não dá, sabe?
Não é, a coisa não é por aí. O gestor público tem que tomar atitude no momento certo, na hora em que a coisa está, independente dos críticos dizer vamos fechar aqui as indústrias, as empresas vão fechar porque o cara quer fechar. Tem que fechar, gente. Essa aqui é a verdade. É o que está acontecendo na Europa, é o que está acontecendo nos outros países. Por quê? Onde está reinfectando? Por quê? Porque senão você vai ter uma morte. Hoje nós temos 160 mil mortes. Não é pouca coisa. Não é pouca coisa. Nós temos 160 mil mortes no Brasil. Se a gente deixar a coisa acontecer de forma livre, vai dar problema muito maior. A gente vai dobrar e triplicar esse número. Apesar dos conhecimentos científicos, apesar da doença já ser enfrentada com mais propriedade. Ela é agressiva, ela infecta mesmo. Então a gente tem que dividir essa pergunta em dois momentos, tá? O momento pré-eleitoral, que é agora, que nós estamos vivendo agora, e o momento anterior, aonde o enfrentamento do problema Covid, da pandemia, foi executado de forma responsável, tá? De forma responsável. Aqui no município de Santos e no estado de São Paulo, tá? pelo governo estadual, independente das diferenças que eu tenha com o governo do PSDB, com o governador Dória, com a forma do governador governar o nosso estado. Na verdade, no princípio da pandemia, no primeiro enfrentamento, tanto o estado quanto aqui, em face do problema, né? Tivemos sim problemas, tanto no estado quanto aqui no município, nós tivemos um enfrentamento razoável. Ou razoável não, muito bom. Pelo menos responsável. Se proibiu. Faltou muita coisa. Nós somos um país com dificuldade, faltou muita coisa, é verdade. Faltou teste, faltou, enfim, para o geral, para a população. Internamente, nós tivemos muitos problemas. Aqui no município nós tivemos muitos problemas com EPI, com conversa fiada de hotel, que não aconteceu, não se engane que isso não houve, negócio de hotel para colocar pessoal. Foi breve. Foi breve. Teve 90 apartamentos aqui que investiram dinheiro lá e eu acho que era mais para ajudar o hotel do que outra coisa. Mas tivemos muitos problemas internos, mas o enfrentamento em si da pandemia foi feito com responsabilidade, até chegar à eleição. Quando chegou o período pré-eleitoral, evidentemente que nós estávamos com a curva para baixo, a coisa já foi mais... Mudou. A ação foi totalmente diferente. Aproveitou-se a maré baixa, fez-se campanha, começou a fazer. Agora que começou a subir, quando começou a subir, a coisa começou a ficar complicada. Porque sobe lá e não pode aparecer, porque se aparecer, prejudica. Porque as atitudes que o governo, tanto do Estado quanto daqui, tem que tomar, são antipáticas e podem influir na eleição. Essa é a grande verdade. Mas nós temos aqui, no município, mais de 50 funcionários públicos, a maioria da saúde, internado. Isso são dados de internação UTI, viu, gente? Não é dado de internação comum. Nós temos cerca de 50, tá? Ou mais de 50, desculpe, funcionários internados. Sabe por quê? Porque aumentou o número, porque a procura de pessoas infectadas está aumentando e o servidor público está se infectando no combate à pandemia. Ô, presidente, me permita interrompê-lo, porque eu acho que é importante colocar um ponto dentro da sua linha de raciocínio, aí você vai explanar a propriedade.
eu avalio assim, será que a prefeitura não mascarou o retrato da situação? Porque a gente tem o chamado Plano São Paulo, né? Que joga lá nas fases verde, amarela, enfim, vermelha. Quer dizer, será os números? Vários especialistas disseram que os números não previa Santos ter distensionado tanto nesse momento. Os especialistas falam, né? Vários especialistas debruçam nos números, nos retratos, né? Nos retratos das secretarias de saúde e dizem: será que isso aí foi uma forçação de barra? Porque, assim, tem outro detalhe, presidente, só para te posicionar, perdão. Tem um estudo depois eu trago, mas tem um estudo que mostra que o vazio produtivo das pessoas enfermas e mortas com a pandemia, e sequeladas, o vazio produtivo e o prejuízo é maior do que você fazer um período de lockdown e poder esperar para controlar o contágio e depois ir abrindo com calma. Quer dizer, será que tá havendo mascaramento aí? É isso? Na verdade, o frigir dos ovos é esse mesmo? É o risco que a gente corre, sim. Há a possibilidade da gente ter mascarado para forçar uma volta. É a pressão da proximidade eleitoral, sim, do período eleitoral, que foi aonde ocorreu, né? Então, a proximidade do período eleitoral levou ao desespero de estar abrindo o comércio, certo. que é onde a gente mais tem índice de contaminação, está abrindo o comércio para não perder o votinho lá da classe média. Pode ter acontecido, sim. A gente não tem prova, não dá para afirmar uma coisa dessa, mas pode ter acontecido, sim. E aí, essa forçada de barra levou a um retorno ao aumento de casos mais rápido do que se esperava, porque não tinha números que condissesse com a abertura, entendeu? Ir para a zona amarela, verde, que foi um puta de um carnaval que foi feito com o prefeito na porta do governador e fazendo live da porta do governador, todo mundo lembra disso. Só que era isso, era a pressão eleitoral surgindo, de repente não estava mesmo com os números que a gente sabe que esses números são manipulados, não estava com os números reais em mãos, e aí abriu tudo, e como não estava no patamar certo, está crescendo mais aqui do que em outros lugares. O que não deveria ser, porque os técnicos, os cientistas dizem que agora é a vez das crianças e dos jovens, né? Tem um índice muito maior de que, inclusive, meu neto está também com suspeita, mas ambos aqui em casa, meu neto e minha filha. É a vez das crianças e dos jovens, que nossa terra é uma terra de idoso, tem muito mais idoso do que em qualquer lugar. Então, esse crescimento não deveria estar tão alto assim, porque está mais alto que em outros lugares. O que aconteceu? De repente estava mesmo mascarado. Mas é isso. Para responder a tua pergunta, em face do enfrentamento da Covid, no início desse enfrentamento, Santos e São Paulo, que é onde a gente pode estar falando, fizeram um enfrentamento responsável. Tá? Chegou perto do período eleitoral, a coisa descambou. Aí está descambado, embora o governador do estado esteja aí fazendo muitos investimentos e esforços nas vacinas, isso é louvável, mas a coisa descambou aqui quando chegou perto da eleição. No âmbito federal, no âmbito federal não teve. No âmbito federal não tem gestão nenhuma, não existe, aliás, de acordo, inclusive, corroborando, inclusive, com a
entrevista do doutor Stanislau. No âmbito federal... Deixa eu só ligar aqui, peraí. Eu estou vendo acabar a bateria. Você está no celular, presidente? Não, eu estou no computador, mas o computador legal. acaba a bateria. Estou vendo cair a bateria ali, fui ligar para não dar... e cai mesmo, drasticamente, né? Pois é. No âmbito federal, cara, não aconteceu, não existiu, não tem, não houve gestão nenhuma. Nós temos um presidente da República que vai de público dizer: todo mundo morre, pô. Não é todo mundo morre, eu vou morrer, o outro vai morrer, todo mundo morre. A gente tem que enfrentar isso aí. Cara, o cara é negacionista, o cara desrespeita, o presidente da República desrespeita os vivos, né? Os remanescentes, os familiares daqueles que foram, dos falecidos, de 160 mil mortes. Ele desrespeita, francamente. Ele fala um negócio desse. Tem que enfrentar, tudo marica. Morreu, pô. Não é isso que ele fala? Esse é o tratamento que ele dá para as pessoas que perderam seus entes queridos, cara. São 160 mil famílias. 160 mil famílias ouvindo uma barbaridade dessa. Ô, presidente, deixa eu te perguntar uma coisa. Você falou muito da gestão do Estado e de Santos. Eu acho que eles tomaram, para mim, a decisão mais importante foi assumir o problema, né? Quem assume o problema consegue ter lucidez para tomar as decisões. E aí, evidentemente, a gente tem que aqui concordar com isso, corroborar e está tudo certo. Aí eu te pergunto o seguinte: o Bolsonaro fica fazendo o que a gente fala no jornalismo de discurso de trivela, né? Então ele usa esses clichêzinhos de rala baixa, né, que a gente fala. Chama as pessoas de marica, tal, porque, assim, você pode ser o homem mais... Você pode ser o Hércules, né? Ter o espírito de Hércules, mas se você ficar doente e a doença te acomete e você tem alguma convalência, você pode morrer. E muitos Hércules também morreram, que se diziam Hércules, morreram pela essa trajetória dos 160 mil pessoas que, infelizmente, perderam suas vidas. E aí a gente volta ao vazio produtivo, porque são 160 mil, são tantos milhões convalescentes, tanta gente sequelada. Gente, isso para o país como o nosso, cheio de quebrâncias, né, sociais, econômicas, isso é uma tragédia que vai levar anos para tentar remontar todo esse quebra-cabeça. Aí eu vou pegar a eleição norte-americana para pedir a tua resposta. Você acha que o Trump já caiu por ter o mesmo comportamento? Aliás, ele é o pai dessa tragédia. Ele caiu. O Bolsonaro vai ter uma sobrevida de um pouquinho mais de um ano, mas em 2022 ele corre o risco de cair, porque eu acredito que todos aqueles ofendidos e ultrajados vão, na hora do voto, lembrar, e a sociedade, e a gente vivendo todo esse dilema, eu acho que... Como que você avalia, presidente, esse prognóstico aí? É uma tendência. Aqui no Brasil a coisa é um pouquinho... As pessoas tendem a esquecer, né? A não ter muita memória, a viver muito presente, né? Você veja só, o cara agiu que nem um animal durante todo o processo pandêmico. Canalha. Exatamente. Todo o processo pandêmico da primeira fase, ele agiu como um animal. Quando começou a abrir, aí ele começou a abrir o cofre, começou a dar uma mixaria de R$600. Não fez mais que a obrigação. É dinheiro nosso. Fez mais que a obrigação. É dinheiro nosso. Não deveria nem ser contabilizado. É dinheiro nosso. Como índice, exatamente, como índice de... E, aliás, quem conseguiu aumentar, quem fez foi o Congresso, não foi ele. Ele vetou. O Congresso é que manteve. Ora bolas, temos que agradecer os engravatados. Somos obrigados a... Tinha sido ontem, né? Se a gente for ver a atuação dele em face da Covid, frente ao governo brasileiro,
não foi pífia, foi canalha, como você falou. Ele não aconteceu, ele nega hoje, esse discurso que eu estou falando para você, ele falou de todo mundo morre, todo mundo vai morrer. O que tem que morreu? É isso que ele está dizendo. Que se dane que morreu. Esse discurso é de agora. Foi agora, na semana passada. Mas a atitude dele foi essa durante todo o processo pandêmico da primeira fase. E, no entanto, quando a curva diminuiu e o Brasil começou a voltar, e ele pagou essa mixaria de 6. Foi uma briga desgraçada, demorou 3 meses para começar a pagar. Foi um negócio absurdo, que só aqui no país. Mas começou a pagar o índice de aceitação, né, dele, subiu. Ele estava lá no 25, já está com 40 e tal. Agora caiu de novo. Caiu um pouquinho, talvez reflexo das besteiras que ele fala. Mas é isso, ele é um cara negacionista. E sendo assim, ele corre o risco, graças a Deus, porque não está lá com o meu voto, tomara que o Brasil acorde mesmo, em 2022 tire esse cancro da nossa vida, e para sempre, defenestre ele para sempre. Não é o que está acontecendo com o Trump. O Trump teve 70 e tantos milhões, ele tem um cacife eleitoral de votos, né? Ele tem um cacife eleitoral respeitável, não está defenestrado, mas perdeu a eleição. O presidente, tudo bem, mas a gente tem que avaliar o cenário político dos Estados Unidos. Você conhece como brilhantismo? Lá é polarizado. Aqui não. Aqui o risco de ele passar vergonha é muito maior do que lá. Eu acredito que se o Trump fosse numa eleição com mais candidatos num sistema como o nosso, ele passaria muita vergonha. Talvez passasse vergonha mesmo. Você está certo. Lá a coisa é polarizada. Aqui também está polarizando, mas polariza de mas você forma tem outras não vozes, obrigatória, né? Você tem outros caminhos para seguir se quiser. Lá é polarizado. Você vota nesse ou você vota nesse. Então, quem não vota nesse, vota nesse, né? Mas o fato, o que demonstra o repúdio do americano ao negacionista Trump, e o que derrubou ele foi a forma como ele enfrentou o Covid, não tenha dúvida. Ele fez um bocado de merda, ele fez um bocado de titica ao longo do seu mandato. Sem dúvida. Perdeu uma porrada de vezes no Congresso, foi o presidente que mais perdeu, e o Congresso é dele. Tá? O negócio do muro, que não foi para frente, enfim. O que derrubou ele foi a forma como ele enfrentou a pandemia, a forma irresponsável como ele enfrentou a pandemia. Ele nega a pandemia até hoje. Ele faz a mesma coisa que o cidadão aqui o brasileiro faz. Ele anda sem máscara, pegou Covid. Né? O nosso também. Podia os dois ter embarcado, mas infelizmente acho que eles têm alguma coisa para pagar aqui, que a gente paga aqui, né? Então não foi porque tem alguma coisa para pagar aqui. O Trump já começou a pagar o caudilho dele, inclusive. Pois é. Mas, assim, o que derrubou ele foi a forma como ele enfrentou. E o que demonstra isso é a presença, porque lá não é obrigado a votar, gente. A maioria das pessoas não votam lá. Os presidentes são eleitos por uma minoria. O pobre não vai votar, o negro não vai votar, por questões culturais acabam sendo, às vezes, maltratados, e, enfim, as condições de votos não são as ideais, vocês viram aí, é uma semana votando, mas é uma semana votando com filas enormes. Como é que pode, cara? Voto manual, voto pelo correio, é uma loucura. É uma semana, mas isso está previsto, votar pelo correio, o correio lá no... Não, mas é um sistema, né, o presidente? É um sistema muito arcaico, que seja, mas é bem arcaico, né? É arcaico, mas não dá margem para desconfiança. Não dá aqui nosso sistema, meu amigo, pode falar o que for, mas a gente sabe que se você quiser montar, cada vez que você vota no vermelho, cada 3 votos apertados, 2 é azul.
o vermelho não vai. Então, a gente sabe que tem jeito da gente mexer nos programas. Eu não confio. Sinceramente, eu não confio. Eu acho que o sistema americano de voto ainda é, apesar de mais arcaico, agora está mais instrumentalizado, está mais tecnológico, mas ainda é melhor do que o nosso. Eu não tenho orgulho do nosso sistema eleitoral. Esse negócio de maquininha, de votar e tal, facilita, mas você não sabe o que está lá. O programa, entendeu? Se você vai no papel e risca o papel e coloca o papel lá dentro, aquele risco vai estar valendo. Os caras vão ter que abrir a urna e sabe, mudar o teu... É arriscado? Pode acontecer? Pode, mas é muito mais fácil no sistema, entendeu? No sistema eletrônico é muito mais fácil. Eu não confio, eu não gosto. Mas aí é opinião minha, muita gente gosta, então tá certo, vamos embora, vamos levando assim. Aí a gente vai elegendo Bolsonaro, vamos embora. Mas mesmo sendo arcaico, não justifica aquelas filas, uma semana de fila com as pessoas esperando na fila. Não, sofrimento, é muito sofrimento. É sofrimento. Mas isso demonstrou a insatisfação com o cara. Ele teve 70 milhões de votos, lá, os eleitores da linha dele lá que já iam votar, não é a média do americano. É os eleitores que já votam no partido dele. Tá? Muita gente do partido dele não votou nele, votou contra ele. Ele teve 70 milhões de votos. Pois bem, mas ele perdeu para o Biden, que está na história, pelo menos hoje é dia, que dia é hoje? 12 de novembro, presidente? 13 de novembro? 13. Hoje é o presidente com maior votação da história. Pois é. E sabe por que isso, apesar dos 70 milhões de votos, sabe por quê? Porque as pessoas foram votar. A grande maioria dos eleitores americanos foram votar, porque o americano médio não aguenta mais aquele cidadão lá. É isso aí. E esse sentimento era para estar aqui, era para a gente não aguentar mais as sandices que esse cidadão faz, cara. Tu já viu o cara falar, ele não aceita o Biden, ele vai ficar atrás do Trump até o Trump... O presidente, ele disse que vai resolver o problema do Biden com pólvora. Então, olha só. Ele vai esperar o Trump dizer, e o Trump vai chegar. Até o final do ano, o Trump vai dizer, olha, tentei de tudo, não deu certo, então... Vai pular fora, ele vai ter que assumir a derrota, porque o bom político vai... A postura dele é ridícula. Olha, eu posso falar, o Trump vai ser sensato até certo... Ele vai aguentar, ele vai esticar essa corda até certo ponto, depois ele vai ser o bom combatente e vai entregar, e vai aceitar a derrota, porque o futuro político dele passa por isso. Se ele continuar com esse jogo de palavras e até o fim, ele sabe que ele vai ser defenestrado. E assim, o que mais me surpreende é a gente ter um governante que está isolado, se tornou pária mundial, da geopolítica mundial, a gente tem que deixar isso muito claro, pária. E ele quer combater o Biden com bazuca de bambu e pólvora dentro, presidente. É ridículo, cara. Ele ridicularizou o Exército Brasileiro. A gente sabe. É o fim. Cara, é um escárnio, cara. Nós não temos armamento, nós não temos contingente. O que o Exército Brasileiro tinha muito era contingente. Nós tínhamos muito contingente. Sem dúvida. Por quê? Porque o serviço militar era obrigatório. Ele até ainda aparece como obrigatório, mas deixou de ser há muito tempo. Sabe, ele não consegue mais manter aquele contingente. Eu, quando servi na década de 81. Eu não, porque eu estava no serviço geral, então eu trabalhava o dia inteiro. Eu tinha que ficar o dia inteiro, mas o período de trabalho, depois do treinamento, você passava o apronto, virava soldado, era meio expediente, porque não tinha, cara. Gastava mais contigo lá dentro do que contigo fora. E sem treinamento nenhum, cara. Nós não temos treinamento, nós temos 2, 3 aí
esquadrões especializados que fazem treinamento e, cara, não dá nem por cheiro. Nem por cheiro. Como é que o cara vai dizer que tem que ter pólvora para enfrentar os Estados Unidos? O país que vive em guerra. O país está sempre em guerra. Lá tem guerra também, eles põem guerra também, porque assim, o americano não vai para a guerra, né? Vamos falar a realidade, né? Quem vai para a guerra lá, fardado, são os gringos querendo green card. É brasileiro, quer dizer, corre o risco do Brasil entrar em guerra com os Estados Unidos. É que não sei se você viu, mas o doutor Stanislau rememorou, na bravata que esse cidadão fez, ele rememorou um filme antigo, O Rato que Ruge. Foi mesmo. E é incidental, totalmente incidental. O cara pega um naviozinho que é navio de cabotagem. Ele pega um naviozinho, o Principado. Falou, não, o problema, a gente, para resolver o nosso problema, esse é a síntese do filme, né? A gente, para resolver esse nosso problema, a gente vai lá, ataca os Estados Unidos destrói a gente, né? Acaba com a gente em 2 horas, aí depois eles ficam sustentando. Fica sustentando, porque é o que acaba acontecendo, né? Ele destrói e fica lá mantendo as democracias, entre aspas, que ele cria, aonde ele destrói. Mas o príncipe falou, não, a gente vai lá, eles acabam com a gente em 2 horas e a gente depois vive às custas dos dólares. Só que quando ele vai para Nova York, Nova York, Washington não tem, né? Ele vai para Nova York, quando ele chega nos Estados Unidos, está acontecendo alguma coisa lá que ninguém para. Quem vai dar importância para aquele navio de cabotagem que declarou guerra? O secretário da guerra olha e fala, pô, que é isso? Declaração de guerra? Tá. Não sei como é que isso chegou aqui, jogou fora. E os caras entram e acabam dominando os Estados Unidos e não sabem o que fazer com aquela porcaria. Mas é isso. É o rato que ruge. Porque meu Deus do céu. Primeiro que o exército americano é legião estrangeira. O que tem mais é sul-americano. É legião estrangeira. Então não tem americano no exército americano. Segundo, que eles são ultra treinados, cara. A condição bélica é completamente diferente, imagina. Olha o armamento que tem. Presidente, é infantil até, esse discurso é infantilizado até, para ser bem sincero. Ridicularizou, eu vi também uma matéria do doutor Stanislau na tribuna. O que ele fez foi ridicularizar o nosso exército, cara. Exatamente. Ô, presidente, sabe que me lembra o Bolsonaro com esse comentário? Sabe, quando eu era garoto, eu comprava um saquinho com um monte de soldadinho. Aí eu montava a minha tropa de soldadinhos, aí eu tinha figurinha de time de futebol do outro lado. Eu pegava as figurinhas, eu jogava tudo por cima dos soldados, ganhei. Isso aí é discurso infantilizado. Eu quero ganhar, eu vou sempre ganhar o meu gosto. Isso é discurso de criança, isso é discurso de maluco, sabe? É um cara que não tem a mínima, é o discurso de Trivela, que ele tenta colar isso em pessoas. Olha, ainda mais numa sociedade como a nossa, então, que mudou muito o perfil de sociocultural, etc. Eu vou até me surpreender se as pessoas comprarem esse discurso. Não me parece. Entendeu? Espero que não, né? Porque é um absurdo. O próprio exército está apavalhado. Meu Deus, o que a gente vai fazer? Se esse cara declara guerra aqui, o que a gente vai fazer? Eles vão se esconder dentro da caixa d'água, como muitos amigos das Malvinas? Lembra das Malvinas? Claro. Foi 2 navios só que a Inglaterra mandou. Simples assim, pau. Cara, Ô, presidente, vão se esconder dentro da caixa d'água, né, presidente? Você conhece essa história. É verdade? Ô, presidente, a gente falou aqui muito de pandemia, dessa questão que nos preocupa pra caramba, mas a gente sabe que tem outros problemas que se incorrem, como a questão da PL 173, presidente.
É importante, mais uma vez, a gente falar disso. Os servidores foram terrivelmente prejudicados, o sindicato vem batalhando para tentar reverter. A gente vem dizendo pelas lives, pelo Fala Presidente, pelo Sinés TV, todos os canais oficiais, que é uma tábua podre, que a prefeitura, que a atual gestão se escorou para não aí poder atender a categoria. Então, era importante passar um cenário atualizado e como que o sindicato segue na luta para tentar combater esse mal que veio de cima para baixo, mais uma boçalidade do governo federal. A gente não deve esquecer jamais que essa é a granada no bolso dos idiotas. Sem pino. E sem pino. Os idiotas somos nós. Tá? Quem botou a granada foi esse governo, o governo federal, da cabeça do ministro Guedes, Paulo Guedes. Mas o articulador, o mandante, o mandatário, é o presidente da República, é o capitão Maldade. Nós não temos que esquecer isso, em especial os servidores públicos. Sem dúvida, jamais. Evidentemente que a gente olha para o governo municipal aqui, e o governo municipal abraçou a ideia e está utilizando esta lei já para fazer as maldades. Quer dizer, então, assim, nega, mas no fundo, é tudo neoliberal. Sabe? Quem fez foi o presidente. Você não é obrigado a fazer, a obedecer a tudo aquilo que o cara faz. Se a ordem, quando é ruim, ela não deve ser obedecida. Então, se o cara mandar o prefeito aqui se jogar lá do 5º andar da prefeitura, ele vai se jogar? Só porque o presidente... Sim, sem dúvida. Então, assim, se não é uma ordem plausível, não se deve cumprir. Abraçou porque pensa do mesmo jeito, abraçou porque o pensamento é neoliberal, abraçou porque entende o governo, o Estado como um Estado pequeno, que o Estado não pode ser grande, não pode ser um Estado prestador de serviço, que é o contrário do que acontece em Santos. Então, assim, abraçou porque pensa igual. E aí o que acontece? Não dá aumento de salário, e aumento de salário que não estava abrangido pela essa lei. Porque o nosso dissídio coletivo foi em fevereiro, a lei é de abril. Então tinha que ter dado o nosso dissídio coletivo, sim, e não se esconder atrás da 173. E já com isso, já fica garantido que o próximo, se ficar esse cidadão que está aí, o prefeito, o candidato escolhido pelo atual prefeito, vai manter essa postura. Agora, o que eu quero ver é a postura desse cidadão em face da jurisprudência que está sendo tomada. Nós aqui não admitimos e mandamos o dissídio coletivo para julgamento. Sim. Foi lá julgar o dissídio. A postura dele é: 173 não permite. A nossa não está o nosso direito era anterior à lei, à vigência da lei, primeiro. E segundo, reposição salarial não é aumento. Porque se você considerar a reposição salarial como aumento, o que vai acontecer? Não é que você está deixando de dar o aumento, você está retroagindo o poder de compra do trabalhador. Porque a reposição salarial nada mais é do que a correção inflacionária. Se a inflação vai embora e o teu salário fica, você está tendo retroação salarial, você está retroagindo o teu poder de compra. E é isso que o Supremo Tribunal, inclusive, federal, não, o nosso Supremo Tribunal entende. Eu quero ver quando começar a ter o comportamento desse cidadão com a jurisprudência que está criando, porque eles já fizeram ordem de serviço proibindo a contagem de tempo de serviço para todos os efeitos pecuniários. Tá. Só que já tem 3 ou 4 sentenças no tribunal não, né? São sentenças, mas contra essa proibição, mandando contar o tempo de serviço normalmente, porque isso é um absurdo.
é inconstitucional. Eu quero ver se a gente ganhar essa ação, o que o cara vai dizer. Porque reposição não é aumento, então vai ter que, pelo menos, a reposição ser dada. O que esse cidadão vai dizer depois? Se a impossibilidade era essa, cara, não tem como. É jurídico, então tu vai ter que pagar. Tá? Agora, isso aqui, o governador, o prefeito que abraça essa ideia é tão neoliberal, é tão ultraliberal, porque neoliberal a gente sempre soube que os governos estaduais de São Paulo e municipais aqui em Santos eram neoliberal. Isso nós sempre soubemos. A visão do Estado culto, isso aí a gente sempre soube. O que eles estão demonstrando é que eles são ultraliberais, a exemplo do capitão Malvadeza lá de cima. Então, sabe, é uma coisa sem precedentes. E o que fica demonstrado ainda mais na reforma administrativa proposta aí pela PEC 32 aí do governo federal, demonstra que o cara não quer o Estado democrático social de direito. Exatamente. Ele não quer um Estado que preste serviço. A principal maldade feita nessa reforma administrativa é a instituição do princípio da subsidiariedade. Se você institui o princípio da subsidiariedade, vai atender subsidiariamente aquele que estiver atendendo menos. Eles querem passar a responsabilidade do atendimento social, que é uma obrigação do governo, onde não existe o princípio da subsidiariedade, eles querem passar isso aí, a maioria, para o governo. O discurso é outro. Eles dizem que o subsidiariamente vai atender a economia privada, mas é o contrário. Eles querem que subsidiariamente quem preste serviço social subsidiariamente seja o Estado. E a economia privada, já pensou a gente passar para a saúde? O SUS entrega Aliás, ele tentou. A iniciativa privada é um caos. É uma calamidade. Durante a pandemia, o que sustentou a nossa população, o que salvou a nossa população de um efeito mais desastroso, tá? Foi o SUS, foi o Sistema Único de Saúde, Sistema Único Centralizado de Saúde, e o cara, em plena pandemia, edita um decreto querendo terceirizar. Ô, presidente, essa reforma administrativa tem dois descaminhos, né? O aparelhamento da máquina e a iniciativa privada chupando os nossos impostos, que essa é a grande verdade, né, presidente? E nessa moenda os servidores vão sofrendo mais abalos, tudo mais, né? Sim, porque todos os direitos atacados pela reforma administrativa proposta na PEC 32 aos servidores são direitos que não protegem o servidor, protegem o direito de receber o serviço social do governo de todo cidadão. Sabe? Vamos desmontar a máquina, desmonta a máquina para ver como é que vai ser o atendimento da saúde. Desmonta para ver. O que sustentou a nossa, no que tange à saúde, o que sustentou a nossa integridade em face da pandemia foi o SUS. E o cara antecipando, porque a reforma acaba praticamente, defenestra a estabilidade do servidor público, por quê? Porque ele quer aparelhar a máquina para si, para poder agir fisiologicamente, como é o pensamento dele. Sem dúvida. Protegendo os amiguinhos. É assim que ele quer agir. É o que nós estamos vendo no desmatamento da Amazônia. É o que nós estamos vendo no ataque ao meio ambiente que esse cidadão faz.
o que ele quer é aparelhar o Estado para que o Estado não consiga, o Estado, não o governo é dele. O governo ele faz o que ele quiser e vai ser julgado pelos atos dele. O Estado tem que ser independente do governo, nós temos que separar Estado e governo. Governo é o gestor eventual que esteja lá ditando as normas. Estado ele tem que ser perene. O que fere o meio ambiente não vai depender de quem está de 4 em 4 anos mandando no governo brasileiro. O que fere o meio ambiente vai ferir sempre e precisa ser protegido sempre. A perenidade do Estado é que tem que ser preservada. E é isso que ele está atacando. Ele ataca a perenidade do Estado. Ele ataca a possibilidade. Nota-se, antes mesmo de ter aprovado a PEC, ele já meteu o decreto para terceirizar o SUS, ou seja, as unidades básicas. Vamos terceirizar essa porra toda. Todo mundo morre, pô. Todo mundo morre. Ô, presidente, serviço público jamais tem que ser visto com olhar de negócio. Isso aí é uma calamidade. Porque a gente vai cair na questão de gênese da função. Quer dizer, você tem o servidor, qual que é a missão principal? É a boa-fé pública. Ele vai estar ali à disposição para atender o munícipe, ajudar no bem-estar social. Aí você trata como negócio, a gente sabe como as pessoas que fazem negócio, elas enxergam o negócio e elas ou dilapidam, quase sempre dilapidando. É isso mesmo. É isso mesmo. Aí, é assim, cara, eu espero sinceramente que esse país acorde, tá? E que o índice de popularidade caia e que a gente defenestre esse cidadão em 2022. Mas eu vejo com extrema preocupação, com muita preocupação, a questão política aqui brasileira e no nosso habitat aqui no município, que a gente vê crescer nas pesquisas o cidadão que é filhote do cara lá em cima, filhote do capitão Malvadeza, e que diz no seu discurso ontem, no debate, ele falou completamente o contrário. Servidor público que protege o servidor, eu nunca vi serventuário da justiça passar um ano sem fazer greve. Então, eu também não. Chapa branca, nunca vi. Eu fui o presidente do tribunal e fui amigo de... Isso é conversa mole. Zero. O pensamento desse cidadão é igual ao do outro lado de cima. O presidente. E vai utilizar as ferramentas que ele tiver à disposição pelo capitão Malvadeza, porque está mudando a Constituição, ele vai utilizar para botar o servidor na forma como ele quer, cara. O interesse desse cara é aparelhar. E nós temos aqui, hoje, esse cidadão, tá? Que é filhote do agressor da nossa categoria, que é filhote do agressor aos serviços sociais, que está pouco se ligando para o cidadão, que morte para ele todo mundo morre. Tá? O filhote desse cidadão está chegando em segundo lugar, cara, nas pesquisas. E o primeiro lugar é o cara que não dá aumento para o trabalhador, é o cara que promete, mas não cumpre. O que está acontecendo? Eu vejo com extrema preocupação. Tá? Hoje, quem é apaniguado do capitão Malvadeza não deveria figurar nem nas pesquisas. Deveria ser zero. E o cara que persegue, que está o filhote do cara que está se negando a conceder aumento, está em primeiro lugar, não é possível. É por isso que a gente fala, e eu não vou cansar de falar. E até a eleição a gente tem que falar, porque é aquilo que eu falei até no Fala do Presidente. Chegou a hora da eleição, elegeu,
Parabéns, está eleito. Ô, presidente, o cenário está... você até antecipou um ponto que eu queria que a gente entrar nessa reta final da nossa conversa aqui, que é essa questão da eleição em Santos, que mostra um cenário de extrema preocupação. Como você bem ilustrou, de um lado, o boneco de ventríloco do atual prefeito, do outro, o chapa branca do Bolsonaro, né? Então, quer dizer, são dois caras diametralmente opostos aos interesses da categoria, e você mais, até do munícipe, porque a cidade de Santos está cheia de problemas, e se nós já listamos aqui, se listássemos, a gente ficaria umas 15 horas falando. É importante, presidente, fazer um exercício de futuro, porque se esses dois personagens forem para o segundo turno, como que a gente deve se posicionar? Porque a gente é contra os dois, a gente fez as lives do servidor já dizendo quem a gente não queria, e inclusive nós não convidamos e sempre nos colocamos contra, que é o Rogério Santos, nominalmente citado. Agora aparece esse novo personagem, que para mim é tão perigoso quanto, quer dizer, o Ivan Sartori. Agora, olhando um prognóstico de segundo turno, que pode ocorrer na cidade, como que a gente deve se posicionar como servidor, presidente? É muito importante você passar esse retrato. Como que o servidor deve enxergar isso? Como o servidor deve se posicionar? Como o sindicato vai se posicionar? Para a gente, veja só, é apenas um cenário. Porque é o seguinte, o nosso desejo é que os dois estivessem fora, mas provavelmente um deles estará no segundo turno. Então a gente tem um cenário aí de futuro para olhar. Como que a gente deve se posicionar, presidente? Olha, com relação ao Sartori, nós até convidamos para a live, até porque nós tínhamos motivo para não chamar o Rogério Santos, mas o Sartori era apenas o fato da ligação, o discurso muito ruim, o discurso muito contra os nossos entendimentos e contra até a nossa categoria, mas de fato concreto não tinha, concreto só com o outro. Então nós o convidamos, mas ele também não demonstrou, no dia que estava marcado, deu uma desculpa, disse que tinha alguma coisa, se podia mudar, não demonstrou muito interesse em estar participando da live. Talvez seja até porque o ponto de vista dele é diametralmente oposto aos interesses da categoria. Então, eu não tenho dúvida. Porque mentir no debate é fácil. Eu quero ver você enfrentar 1h30 de sabatina e sabe, conseguir passar por cima do teu pensamento verdadeiro. Então, ele não demonstrou muito interesse em vir, mas a nossa orientação é não vote nenhum nem no outro. Filhote do Capitão Malvadeza, nunca. Ele acusa o outro de ventríloco do prefeito, o próprio Sartori acusa o candidato Rogério Santos de ventríloco do prefeito. Ele disse em diversos debates que quem vai governar de fato é o Paulo, não é o Rogério e tal, mas ele é o ventríloco do presidente, pô. O presidente Bolsonaro, ele fala a mesma coisa que o presidente Bolsonaro. Ele é tão negacionista em relação à pandemia, tá? Ele é tão negacionista quanto o Bolsonaro. Ele entrou com ação para poder andar na praia. Ele agiu contra os decretos municipais que nós elogiamos aqui no começo, os decretos municipais do prefeito, que nós elogiamos no começo da pandemia, ele entrou com ação contra. Então, é essa figura que nós queremos como prefeito. É ele que vai garantir o atendimento social de uma cidade que tem... Não tem o mínimo entendimento disso, presidente. O mínimo entendimento. Que tem por característica ser referência na saúde, no atendimento social, uma cidade que tem 80 e tantas escolas, policlínicas espalhadas por todo o município. Falta alguma coisa? Falta alguma coisa em algum lugar? Lógico que falta, mas nós temos o atendimento e somos referência metropolitana
por mais que o prefeito atual tenha trabalhado contra, né? Mas nós somos referência metropolitana, somos referência no Brasil nacional e até mundial, cara. Sem dúvida. É esse pensamento que a gente quer administrando a nossa cidade? Retrógrado, né? Retrógrado, né? Social. É isso que nós queremos? Não, acho que não. Por isso que a gente convida a refletir. Continuidade do PSDB? Não. Continuidade, mudar para o filhote do presidente da República? Não. E nós vamos dizer isso até a hora da eleição. No futuro, dia 15, está aí. O que vai acontecer depois, a gente não sabe. Um exercício de futurologia que eu não quero nem pensar, vou deixar para pensar na segunda-feira, mas como você perguntou, eu não deixo de responder. Cara, a gente vai ter que escolher o menos pior. Eu não vou orientar, uma coisa que eu não faço, porque eu acho que não é cidadão. Se você não quer votar, não vá votar. Não vá lá para anular teu voto. Eu não vou dar orientação de nulidade do voto. Pense, cada um vai ter que pensar. Eu concordo contigo. O voto é para ser votado. O voto é para ser votado. Sempre assim. Os americanos, aliás, que não são obrigados, eles mostraram para nós exatamente isso. A gente quer mudar, então nós saímos de casa, fomos lá, enfrentamos todas as intempéries. Aqui nós não temos esse problema, hein? E aqui nós não temos. Chega lá, tudo eletrônico, o processo é muito simples, 3 movimentos e resolvido o problema. Então é ir votar. A gente já deu aí instrumentos pelas lives, em várias lives, já demos os instrumentos necessários. É ir lá e votar correto. E realmente, o presidente, você falou o negócio do Sartori aí, a questão de ele ir contra a proibição da praia, ele é o financiador, servidora, da bomba de contágio, porque as praias, elas estão lotadas e certamente muitas pessoas estão ficando contaminadas por esse contato. Lembrem-se disso, viu? Lembrem-se disso. Não, é isso mesmo. E aí, no exercício de futurologia, infelizmente ficou 2 porcarias, você vai ter que escolher a porcaria que fede menos. Aonde for a porcaria que fede menos, você vai depositar o voto. Aí, veja, mas isso é democracia. A gente tem que respeitar a sua democracia. Eu, democraticamente, expresso a minha opinião. E eu vou ficar expressando a minha opinião até o dia 15. Até a hora do voto. Depois o que ficar, a gente vai escolher. A gente vai ter que... Aí a gente vai traçar uma nova estratégia, né, presidente? Entre os 2 que vão ficar. Tudo bem. Mas a orientação hoje é não vote nenhum dos 2. Não vamos nos causar este problema de ter que escolher entre o ruim e o péssimo. Isso é preocupante, no mínimo preocupante. E é preocupante porque reflete para o futuro. Não é possível um negócio desse. Não é possível, simplesmente não é possível. O cara que vira de costa para a população, ele é o presidente da República, mas vira de costa para a população no momento mais crítico. Eu acho que nós nunca vivemos um momento tão crítico, pelo menos nessa geração, nós nunca vivemos um momento tão crítico como o que nós estamos vivendo. E o cara que vira as costas para a população consegue colocar o filhote dele para disputar a Prefeitura de Santos. É complicado. A gente tem que se preocupar e precisa conscientizar mais a nossa população. Por enquanto, o conselho é não vote nem num nem no outro. Vote contra um e outro. Tanto o filhote do presidente quanto o filhote do prefeito. Se por um acaso restar essa opção para nós a partir de domingo, aí nós vamos ter que rever aí o que fazer.
aconselhar a não votar, isso eu não vou fazer. Não, sem dúvida. Não é do meu feitio fazer isso. Não, sem dúvida, sem dúvida. Eu acho que eu também defendo essa mesma tese, presidente. Voto é para ser votado. O voto é para ser votado. Então, 15 de novembro, há uma possibilidade real de fazer. Tem um catálogo aí, né, com outros agentes aí, outros candidatos que podem ser bem escolhidos, já mostraram o que pensam e pensam diametralmente oposto a esses dois candidatos que nós não apoiamos. Presidente, muito obrigado mais uma vez pelo excelente bate-papo, esclarecimentos brilhantes e sempre aí lutando, batalhando em defesa da categoria. Obrigado pela participação aqui no Sindeste TV e que a gente possa aí sempre estar conversando as coisas que são importantes, como eu já disse, em defesa da categoria. Lembrar o servidor, a servidora, que essa conversa, a entrevista com o presidente Fábio Pimentel, estará nas nossas plataformas, no Face, no YouTube e no site www.sindeste.com.br. Então, gente, olha, nós aqui, Sindeste, o sindicato, nós estamos fazendo o nosso papel, que é conscientizar, discutir todos os assuntos, né, todas as vertentes, e nós trabalhamos aqui para conscientizá-los, né, do que é melhor para a categoria e para o futuro da cidade. Presidente, obrigado, viu? Eu que agradeço, pô. É sempre bom a gente pôr para fora aí o que está pensando e o que está perturbando. Beleza, forte abraço para todo mundo, presidente. Valeu e logo em breve estaremos aí na live do servidor, viu? Perfeitamente. É isso aí. Valeu, pessoal. Um abraço. Tchau.